E aí, pessoal, aqui é o Israel do momento de reflexões, né? Isso mesmo, na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Mais uma meditação para nós aqui, pessoal. E ano novo, né? Vida nova. Nós sempre começamos ali, né? O nosso ano bíblico. Graças a Deus, ano passado terminei o estudo da Bíblia completa, ainda lendo outros livros adicionais. E é muito bom, né? Então por isso que eu comecei esse ano já com aquela de José e seus irmãos ali tiveram inveja deles e o venderam, né? Não foi a outra meditação que nós vimos, né? Como os irmãos José tiveram coragem de fazer aquilo com ele, né? E nos seus corações vendê-lo e tudo que fez, né? Até mesmo nos seus corações matá-lo. Mas hoje nós vamos dar continuidade, por que não? Achei interessante, ouvi que foi bem legal e essa história de José, na verdade, dá temas para muitos sermões, tema para muita coisa, para muitas meditações, e aí eu resolvi dar continuidade. Dificilmente se vê eu de um tema já permanecer nele, mas está sendo aí bem interessante. Antes de mais nada, só voltar um pouquinho, né? Nós tínhamos falado que os irmãos de José, por odiá-lo, foram e fez o que fez com ele, né? Primeiro jogaram no poço, depois tiraram do poço e venderam para uma caravana de ismaelita. Talvez acho que nós nem entramos no detalhe, eu apenas mencionei, mas está na Bíblia também, aí em Gênesis. Você vai acompanhando aí. Aqui é só momentos de reflexões, então são poucos momentos que passamos juntos aqui. Mas o fato é que Deus permitiu, Deus de alguma maneira permitiu que houvesse acontecido isso com José. Pelo simples fato, né? Deus é maravilhoso. Deus já sabia o futuro, sabia que José ia ser aquele quem ia salvar a terra através ali dos seus sonhos, aliás, das revelações dos sonhos, né? Da revelação dos sonhos, que ele também tinha, seus sonhos também. Que na verdade é que ele ia ter aquela sabedoria de administrar os bens nos momentos prósperos, para que quando chegasse nos momentos de escassez, ele pudesse ter a sabedoria vinda de Deus para administrar. Mas o fato que Deus permitiu então essas atrocidades na vida dele, é que o fato também é que José, como eu falei, era criado ali por pai já mais idoso, na fase do vô, né? Então Jacó acabou sendo um pouco imprudente. Embora, como eu falei, estava na fase boa e tal, na fase assim, vamos dizer até de mimá-lo, né? Então José talvez pudesse ser um garoto aí, crescendo um homem mimado, né? E Deus permitiu essas atrocidades que ele, em poucas horas, ele, assim, quando depois foi parar na casa lá de Potifar, né? Quando ele foi vendido para o Egito, tá em Gênesis, você pode dar continuidade aí. Ele foi vendido e o Potifar ali foi parar na casa de Potifar. Aí vem aquela cena, nós podíamos falar sobre isso também em um outro momento, sobre qual a mulher de Potifar cresce os olhos sobre ele e e ela quer de qualquer maneira que ele vá para a cama com ele, né? Que ela vá para a cama com ele, que ele vá para a cama com ela, melhor dizendo, né? Mas ele, como era íntegro e jamais faria isso e pecaria contra o Senhor dele e contra Deus também, ele recusou fazer isso, ele não fez isso, né? E consequência, ele foi acusado falsamente de de tentar estuprá-la ali e tal, né? E ela faz um escândalo ali, uma mulher bem sagaz, bem astuciosa. Mas o fato é que os seus planos, teoricamente, deram certo, né? Porque
o adversário das almas ali por trás estava ali para aquilo que já é ruim, parece que piora um pouco ainda mais, né? Então ele vai parar numa prisão. Mas por que eu estou falando isso? Em tudo isso, mas então você pode pensar e falar assim, então tá vendo? José, que era um homem de Deus, um homem ali abençoado, como que ele foi parar lá então, né? Mas Deus era com ele. Deus não abandonou ele? Porque para acontecer isso parece que Deus abandonou, né? Mas o interessante que agora é a meditação que nós vamos ver. E se fosse dar um título, daria, né? Como ser um homem próspero. Como se tornar ou ser um homem próspero. E aí a gente vai ver, a resposta está em Gênesis 39, 2 e 3. Diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Viu o Senhor que o Senhor era com ele. Viu o seu Senhor que o Senhor era com ele. E tudo o que fazia, o Senhor prosperava a sua mão. Que maravilha, né? Então o Senhor era com ele e o seu Senhor viu que a mão do Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Então, sabe, apesar de acontecer aquilo ali, é que interessante, no livre-arbítrio que Deus nos deu e nos concedeu, ele respeita as ações de cada um. Só que, infelizmente, as ações erradas, o livre-arbítrio usado de mal maneira, interfere até na vida dos justos, aqueles que, por isso que sofremos consequências por aquilo que fazemos, mas também sofremos consequências por aquilo que não fazemos. Aí é outra coisa interessante. Mas o título que eu dei é como se tornar próspero, né? E aí nós vemos o segredo, o temor do Senhor. José foi ensinado pelo seu pai e mesmo nos momentos de dificuldades, ele não negou, e outra coisa, né? Até acontece com a gente também. Muitas vezes a gente até coloca assim, agora está acontecendo isso comigo mesmo, então agora eu vou à forra mesmo, né? Já tô quebrado mesmo, já tô mal mesmo, então dá a impressão que Deus não me abençoa mesmo, então agora nós vamos deixar descer a ladeira, né? Vamos usar essa expressão aí. Mas não, aqui o texto fala que Deus era com José e a sua mão era abençoada e tudo que fazia prosperava. Já imaginou? É como a mesma coisa chegamos a meditar no passado, é como que tudo ele tocasse virasse ouro ali, tudo que ele fizesse, ou seja, porque Deus era com ele. Deus agiu em meio ao que ocorreu com ele. Deus fez várias maravilhas mesmo com tudo aquilo que aconteceu com ele, porque o Senhor é com ele, então o Senhor o fazia prosperar. Então, meus queridos, qual o segredo para ser próspero? Tema ao Senhor primeiramente, independente do que ocorrer na sua vida. Na sua vida pode ocorrer muitas coisas. E claro que nós, quando está mal, aí nós lembramos de Deus, mas por que está assim? Mas saiba de uma coisa, se você está passando por algum momento de dificuldade, alguma crise, aguente firme, porque o Senhor vai transformar isso numa bênção. Pode ter certeza. Se você não está fazendo nada, porque tem aquele detalhe, a gente faz as coisas e depois vem as consequências, como vieram depois para as pessoas que fizeram mal para ele. Mas, se você está fazendo bem e ainda está difícil, alguma coisa não está dando certo, confie em Deus. Que aí Deus está te preparando para você ser próspero. E sua mão vai também abençoar as outras pessoas, assim como foi com José. José foi próspero. José, tudo que ele fazia. E interessante que as pessoas viam. Principalmente quem? As pessoas que não conheciam a Deus. E como é que esse rapaz, mesmo estando na situação adversa, interessante. Depois a gente pode até meditar, tem que fazer uma sobre essa também, da mulher lá, que acusou ele. É interessante que o seu Senhor confiou em José e sabia que ele não seria capaz de fazer isso. Sabe por quê? Olha o detalhe aqui de $1 milhão.
o Senhor sabia que ele não era capaz de fazer isso e confiou nele, claro. Mas ele deu uma roupagem ali de justiça quando foi para punir ali, né? Puniu, jogou no cárcere e tudo. Mas se ele desconfiasse, ó, apenas desconfiasse de que, se ele apenas desconfiasse de que ele tentasse violar a mulher dele, meu filho, hoje não estaria aqui, nós não estaríamos lendo a história dele assim, com o final, o desfecho feliz, como nós vemos, né, ali no final ali de Gênesis. Por quê? Porque, claro, o seu Senhor o havia ceifado a vida dele. Então, meus queridos, fechando aqui para a conclusão, o segredo para se tornar próximo é: tema o Senhor, confia nele e faz o bem. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe você. Esse é um momento de reflexões na palavra do Senhor.